Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores, ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, pessoal, bom dia. Para quem está aqui agora, para quem vai ver depois, boa tarde, boa noite. Bons momentos onde cada um puder pesquisar. Eu gosto muito, de falar sobre esse processo que é a gente pensar em nós, né? Então a gente precisa sempre pensar em nós, sempre nos avaliar, não avaliar no sentido de fazer acariações, saber o que está certo e o que está errado, mas no sentido de nos conhecer. Até porque algo que possa nos parecer a primeiro momento errado para nós ou errado para o outro, pode ser um fato momentâneo e que devido às circunstâncias nós nos comportamos de determinada maneira. Mas o mais importante é a gente reconhecer esse processo e nos refazer, nos reconstruir, nos permitir a renovação constante. Eu gosto muito de falar sobre autoconhecimento, até porque todas as abordagens, sejam elas sociais, religiosas, comportamentais, individuais, não tem outra maneira de nós estarmos melhores e de sermos melhores numa convivência social, sem o fato de nos conhecer. E interessante que eu vindo para cá, eu comecei a fazer esse exercício comigo, porque algo me deixou mais circunspecta, mais fechada, né? E eu comecei a pensar o que foi que me deixou, por que eu fiquei assim por esse fato. E cheguei à conclusão que as pessoas ao redor, né, não tinham por que serem negligenciadas por mim, por algo que tinha me acontecido e que tão simples me tirou do eixo. E aí eu vim pensando, né, o quanto que nós muitas vezes não fazemos isso pela correria da vida, pelo excesso de informações que nos impusemos, por buscas aceleradas e impulsivas que a gente se coloca, e também por um certo orgulho e egoísmo da nossa parte. Quando nós achamos que tudo é por causa do outro, o outro que fez, o ambiente externo que ocasionou, mas eu, e a minha postura, e a minha escolha de ser diferente, né? Frente a uma situação. E aí, nos últimos livros do Marlon, né, tem essa colocação de que somos um mundo profundo, infinito em termos de vivências e de possibilidades. Isso é uma frase também no meio do texto, num das suas obras, que é Em Busca de Si Mesmo, que é um autoconhecimento, né? Que ele começa a fazer toda uma releitura da nossa realidade, a partir da sua formação junguiana,
E a gente vai se percebendo que nós não damos conta de que nós somos esse ser infinito em termos de vivências e de possibilidades. A gente se coloca numa caixinha, da mesma forma que nós colocamos os nossos colegas de profissão, os nossos colegas de equipe, os nossos parentes da nossa família, que seja aquela imediata de todos os dias ou aquela que às vezes está mais distante, a gente visita de vez em quando, ou fala muito de vez em quando para evitar discussões, né, que toda boa família tem. E aí eu tenho me pego pensando muito nisso, né, esse mundo profundo que nós somos e que a gente não mergulha nesse fundo, porque nós temos medo de encontrar o que está lá. Só que quando Freud, né, faz todo o seu estudo baseado no inconsciente e no consciente, a gente vai encontrando algumas coisas que a gente faz questão de não vir à tona, de não trazer à tona. Mas vai chegando momentos das nossas vidas ou situações que aí acontecem que é impossível a gente manter esse fosso, esse fundo, esse profundo sem acesso. Então a gente precisa se conhecer, até porque quando isso, né, quando alguma situação que vem à tona e a primeira sensação nossa é a perda de controle, não é um controle para que isso não aconteça, mas é um entendimento por que isso aconteceu. E nós fomos, ao longo do tempo, preenchendo a nossa vida com tantas atividades, tantos afazeres, tantas redes sociais extremamente vazias, né? Que a gente não se dá conta da nossa essência e das grandes possibilidades que nós temos. Isso é tão interessante que quando nós começamos a ter algumas alterações mentais, alguns transtornos emocionais mais severos, é tão importante a gente perceber isso, que a própria medicação, ela não faz efeito na nossa parte física, biológica, neurológica. Porque nós estamos tão imbuídos de manifestações, de expressões emocionais de uma forma tão negativa, que a gente não consegue perceber e acolher o tratamento que nós mesmos estamos fazendo. E eu digo isso em função dos colegas de saúde que eu faço acompanhamento por afastamento de licenças médicas, de pessoas que não querem se curar, que não conseguem se curar. Porque não basta só eu ingerir uma medicação, eu já falei isso aqui outras vezes, a medicação, ela nos tira de uma crise para que a gente consiga se entender, se conhecer, se expressar, se manifestar e acolher a ajuda que chega em nós, seja ela medicamentosa, seja ela uma psicoterapia, terapia alternativa, seja lá o que você crê que vai te ajudar. Mas primeiro eu preciso querer me ajudar. O primeiro ser que nos ajuda somos nós, porque se nós não tivermos essa clareza de quem nós somos, as ajudas que vão chegar, elas não ultrapassam o muro que nós erguemos entre nós e o mundo externo. E muitas vezes até o meu mundo interno fica prejudicado, porque eu fico meio que num limbo. Eu não tenho contato com o meu mundo interno, mas eu também não quero me envolver com o externo. E aí os transtornos mentais, emocionais, eles vão se agravando. Até que a gente entre numa depressão. Então a percepção de si e do outro é uma coisa muito complexa, mas ela é tão necessária quanto complexa. Porque nós só podemos nos embasar em alguns conceitos, em algumas performances, em algumas formas de viver a vida, a partir da vivência com o outro. Porque eu sozinho
Não tem como me comunicar, eu não tenho como saber se eu estou acertando ou errando, porque o outro é meu referencial. Não que eu tenha que viver em função do outro, mas esse outro é uma referência para a nossa caminhada evolutiva enquanto ser humano, enquanto profissional. Mesmo que nós queremos não nos envolver, falar assim, não, eu vou lá no trabalho, cumpro a minha tarefa e volto. A gente consegue fazer isso pouquíssimo tempo. Porque daqui a pouco eu começo a procurar o sentido que tem isso. Qual é o sentido da vida que nós falamos no nosso último encontro, né? Qual é o sentido da vida? Se eu não me relaciono com o outro, se eu não me percebo influenciando o outro e sendo influenciado por ele. Então eu quis falar sobre isso, né? Mas para a gente pensar, como é que eu me percebo? Para que eu tenha a condição de perceber o outro. Porque o que acontece nas nossas convivências? Nós percebemos o outro a partir do nosso ponto de vista, a partir dos nossos sentimentos de avaliação, de um feedback negativo, e não paro para pensar como é que o outro está me vendo e não aceito o feedback do outro. Interessante, né? É como se nós criássemos uma bolha de plástico e tivéssemos lá dentro. Só que isso não é possível. Porque mesmo as pessoas que entram num processo de alheamento de realidade, ela tem alguns segundos, alguns momentos que ela mantém um contato com essa realidade, embora ela fuja dela. Né? São os quadros mais graves de transtorno, né? de alteração de comportamento. Então a gente precisa pensar, eu sou amável comigo e com os outros? Eu sou acolhedor comigo e com as outras pessoas? Como é que eu manifesto a minha agressividade? Será que eu sou uma pessoa maliciosa? O que eu entendo por malícia? Porque muitas vezes, quando nós vamos falar de alguém, expondo esse alguém para um terceiro sujeito, nós achamos que estamos dando informações. Mas quando o outro está falando com um terceiro sobre a minha pessoa, aí eu vejo maldade. Como é que fica essa relação? Como é que o que eu faço é bom e o que o outro faz é ruim? Que clareza eu tenho dos meus atos? Será que eu sou uma pessoa caridosa? O que eu entendo por caridade? E aí cada conceito desse já daria uma aula. E nós não paramos para a gente pensar sobre essas palavrinhas pequenas, mas de um conteúdo tão grande que permeia as nossas vidas a todos os instantes. Todos. O que me leva a ser uma pessoa desconfiada? Que é o contrário de confiar. E aí nós precisamos pensar nos extremos. Porque tudo isso aqui ele pode ser positivo, mas pode ser negativo. Será que nós conseguimos ser felizes 24 horas no dia? Mas será também que a gente é infeliz o tempo todo, que não tem nada que nos traga um momento de felicidade, uma satisfação, uma expressão de alegria? Nós já falamos disso aqui também. Então, tudo nós temos que perceber, e muitas vezes eu posso utilizar esses conceitos todos num dia só. Nas minhas 8 horas de trabalho, no trânsito, com a minha família quando eu chego em casa, quando eu saio da minha unidade de saúde básica e vou para um plantão de urgência. Então, tudo isso faz com que a gente se perceba
para perceber o outro. E aí algum desses conceitos começam a ser encarados mais pela questão religiosa, por uma questão de irmandade, de amor ao próximo, mas isso também faz parte da nossa vida pessoal e profissional. Como eu lido muito com a questão de saúde do trabalhador, todos os temas que nós vamos trabalhar com os nossos colegas servidores, a gente sempre traz isso para o ambiente de trabalho. Até porque eu não sou um ambiente de trabalho e sou uma pessoa fora depois que eu bato ponto e fui embora. Eu tenho nuances diferentes, de acordo com o ambiente que eu esteja ocupando em determinado momento. Mas eu não posso ser uma pessoa 100% diferente. Tem pessoas que eu vou ser mais acolhedora. Tem pessoas que eu não sou acolhedora. Mas aí eu não preciso ser agressiva com ela. Tem pessoas que eu não vou confiar. Mas daí eu não preciso ser maliciosa com ela. Percebem o quanto a gente precisa caminhar nessas duas mãos e contramãos de ir e vir no relacionamento com as pessoas? Porque tem hora que eu sou agressiva comigo. Na minha alimentação, na falta de cuidado com o meu sono, em não praticar exercícios, em não parar 10 minutos do meu dia para prestar atenção na minha respiração, no meu batimento cardíaco, para eu contemplar a beleza que temos diante dos nossos olhos e que a gente nem percebe. Será quanto de nós num trânsito infernal a gente consegue sair da rádio CBN, que só dá notícia desastrosas, e vamos ouvir uma música que nos acalme? Não é uma música de sofrência, uma que desperta a minha libido, ou uma que tem letras que não vai nos acalmar. Será que a gente faz isso? Dia desses eu fui falar sobre Janeiro Branco numa unidade de saúde. A primeira coisa que eu fiz foi um exercício de alongamento. E eu perguntei para as pessoas, qual foi a última vez que vocês fizeram uma atividade igual a essa? A grande maioria respondeu, agora. A gente sequer espreguiça mais. E o que é o espreguiçar? É o alongar. Nós estamos saindo de um repouso físico quando acordamos. Se o sono foi reparador ou não, é uma outra história. Mas o meu corpo, ele estava em repouso. Então eu preciso colocar esse corpo para funcionar de uma forma mais harmônica. Agora mesmo eu vi uma pessoa dizer, não, eu acordo no pulo da cama. O seu sistema límbico, ele entrou em parafuso nesse momento. A sua corrente sanguínea acelerou-se em função da aceleração do coração, porque todo o organismo entrou num processo, saiu do processo de repouso para a ação de uma forma despreparada. E é uma coisa muito simples que nós deixamos de valorizar, que é o comer tranquilo, é parar para pensar como está o meu tempo. Porque às vezes o meu tempo livre pode ser 10 minutos. O que eu faço? Vou para o banheiro e pego o celular. Esse tempo já deixou de ser livre. Porque eu não estou prestando atenção na expulsão que eu estou fazendo das minhas toxinas. Que é fundamental. O que acontece quando a gente não vai ao banheiro corretamente? Nós desenvolvemos inflamações, tanto via urinárias quanto intestinal. E a gente não se dá conta disso. E o que é mais interessante, né? Nós estamos conversando entre nós como profissionais da saúde. E sempre a gente pergunta, qual foi a última vez que você fez um exame
Porque nós falamos isso para os nossos usuários. Mas e nós? Se a gente não acordar e perceber a incoerência que nós vamos praticando ao longo dos anos, a gente adoece e quando se dá conta do adoecimento, é um pouco tarde. Então, sempre que nós vamos falar sobre a saúde do trabalhador, preste atenção na sua vida. E aí, como a gente trabalha entre os médicos, né? É tão fácil trocar uma receita, fazer uma receita, fazer... E aí, como é que eu faço isso? Aí, quando o meu usuário chega só para trocar a receita, o que a gente faz? A gente chama atenção, se altera com ele. E esse contrassenso que nós vamos praticando ao longo dos nossos dias vai nos adoecendo inconscientemente, sem que a gente perceba quando nós começamos a sentir os primeiros sintomas físicos, é porque o emocional já não deu conta mais. E aí a gente procura ajuda e quer que a ajuda seja rápida, seja pontual e que de preferência nos cure rapidamente. Só que quantos anos nós levamos para adoecer? E nem sabemos se vamos levar os mesmos anos para nos curar. Porque pode ser que seja menos, pode ser que seja mais, pode ser que não aconteça. Até porque nosso corpo é plausível de adoecer. Mas se nós cuidarmos um pouquinho melhor, talvez a gente tenha menos atribulações na área do adoecimento. Então eu gostei muito dessa figura, porque é o seu reflexo apontando para você. Não é o outro, é o seu reflexo. Não é o seu colega de trabalho, é você mesmo. Isso é um despertar de consciência, é um despertar do eu sobre si mesmo, que só a pessoa pode fazer. Porque enquanto o outro está falando na nossa cabeça, você fala, nossa, vai cuidar da sua vida, me deixa em paz. Só que às vezes é um alerta que a gente não quer ouvir muito, até porque às vezes o outro é meio enjoadinho mesmo, mas é um alerta que a gente poderia prestar atenção. Em tudo na vida a gente precisa prestar atenção. E eu costumo dizer que muitas vezes a gente começa a prestar atenção nisso quando a gente começa a envelhecer. Tem uns que mudam, outros nem a idade cronológica faz eles mudarem. Tanto é que nós temos uma camada na terceira idade bastante comprometida com a sua saúde. Alguns tentam recuperar, outros abandonam o tratamento e outros não querem nem saber se vão melhorar ou não. E que a gente não faça parte desse grupo, né? Por isso que é importante a gente se conhecer e olhar para nós. E aí, como é que você percebe o mundo? Será que o mundo é amável? Ou será que eu não consigo perceber hora nenhuma um afeto no mundo? Um acolhimento? Será que eu sinto um mundo totalmente, o tempo todo, persecutório? Porque se eu percebo tudo a nível persecutório, é bom que eu faça uma avaliação mental com um profissional, com um psicólogo, com um psiquiatra, porque isso pode se tornar uma paranoia. E uma paranoia é um transtorno mental, é um transtorno comportamental. Então a gente precisa perceber se tudo para mim é falta de caridade, eu não consigo ver caridade em nada, ou se eu consigo ver caridade em tudo. Então, o nosso autoexame, ele não é só físico, ele deve ser constantemente também mental, emocional. Como é que estão as minhas emoções? Eu estou fugindo de todas as situações tristes para não me envolver porque eu não suporto mais sofrimento?
principalmente para nós que trabalhamos na saúde, eu diria que é quase impossível a gente fugir das situações de sofrimento e de situações tristes. Eu tenho uma colega que ela tem uma expressão muito engraçada que faz sentido. Nós não trabalhamos com venda de flores. Nós trabalhamos com pessoas que nos procuram porque estão doentes e de alguma forma nós estamos oferecendo saúde. Poderíamos melhorar? Com certeza. Será que eu consigo perceber alguma felicidade no mundo? Ou se a gente volta no slide anterior, eu estou oferecendo felicidade para o mundo? Porque percebem que era uma troca? Porque às vezes eu só quero receber. Eu não estou disposta, eu não aprendi, eu não quero aprender a me doar. Porque o trabalho, ele não é só ir lá, bater o ponto, cumprir minha carga horária, ir embora, receber meu salário no final do mês, que nem sempre nos agrada, nos satisfaz as nossas necessidades. Eu tenho que ter um pouco mais além disso. E não é para satisfazer o outro, é para me completar. Quando eu faço algo de bom, que eu estou doando a minha energia, que eu estou doando o meu tempo, que eu estou doando a minha satisfação em fazer aquele trabalho, a gente começa a lidar melhor com as coisas que não estão boas. Salário, estrutura física, falta de material, material escasso. Ah, mas então tem que acostumar com as coisas ruins. Não é isso que eu estou dizendo. Até porque eu também tenho uma estrutura de trabalho que não é a melhor. Mas a gente precisa lidar com isso para que a gente consiga perceber que o mundo, ele oferece algo caridoso. Ele oferece algo acolhedor. Você tem uma pessoa que você convive melhor, você tem um colega de trabalho que você conversa com mais facilidade, você tem aquele paciente que te agradece, você tem aquelas pessoas da sua convivência na família que tem um transitar mais leve, uma convivência mais leve, tem aqueles que você tolera porque são parentes, convivem na mesma família. Mas eu ainda digo que é essa troca que vai fazendo também com que a gente se conheça. Eu não preciso acostumar com aquilo que é ruim para eu ser boa. Eu tenho que aprender a separar essas coisas. Mas eu não preciso também ser agressivo com o mundo, porque o mundo foi agressivo comigo. E será que foi o mundo inteiro? Professor, o que você está falando por mundo inteiro? Porque se o meu mundo inteiro for uma única pessoa, tem alguma coisa que não está legal. Porque se eu vivo no mundo de relações, eu tenho que ter pelo menos umas 2 ou 3 pessoas, umas 5 pessoas que eu me dou bem, que eu conviva bem. E isso parte pela nossa conquista, pela nossa habilidade, pela nossa capacidade de conquistar as pessoas. Sendo acolhedor, sendo amável. Ah, mas tem gente que não dá para ser amável. Ok. Mas tem gente que tem como ser amável com ela. Tem gente que dá para ser feliz. Tem gente que a gente senta para tomar um café, mesmo que ele caro, né, do jeito que está agora, mas é um café que traz uma satisfação daquele momento, onde a gente larga o celular de mão, né, deixa ele para lá, dentro da bolsa, não tira da bolsa, para que a gente vivencie aquele café. É aquele momento, é aquele instante que a gente percebe que nós somos pessoas, que nós somos gente. Então eu preciso saber valorizar a mim para que eu possa valorizar o outro. Porque se eu valorizo só a mim e não valorizo o outro, tem uma coisa chamada egoísmo, narcisismo, que é bom que seja trabalhada numa terapia. Porque eu preciso aprender a viver com o outro, porque nós somos interdependentes. Ah, eu sou independente, vivo sozinho, moro sozinho, faço minhas coisas. Ok.
Vamos lembrar quantas pessoas você precisou delas só no café da manhã. E aí, o mais importante é que a gente não conhece essas pessoas. A gente não convive com elas. A gente não convive com o padeiro, a gente não convive com quem cultivou o trigo, a gente não convive com o motorista que transportou, a gente não convive com pessoas que nos tornam o dia melhor. Tem coisa melhor quando a gente está com fome e a gente come aquilo que a gente gosta de comer, e que se sente bem, que se sente saciado, que sente prazer em comer aquele alimento. A gente não se dá conta dessas pequenas coisas. E aí o mundo não é caridoso, e aí o mundo não é acolhedor. É a mesma forma quando você diz lá no grupo de gestantes, no grupo de tabagismo, nos grupos que existem das unidades, para o usuário que fala assim, não tem médico, pode fechar essa unidade, não tem médico. É a hora de você mostrar para ele que o mundo é amável quando tem a enfermeira, tem o odontólogo, tem o ACS. Isso é um processo educacional. E a gente já falou aqui em autoeducação e psicoeducação. Nós precisamos educar na nossa convivência social a partir da leitura que nós fazemos de nós. E não só exigir do outro que o outro tenha que mudar e ser diferente. Mas e eu? Será que eu consigo transitar nessas diferenças sem responsabilizar só o outro ou só achar que eu também sou culpada de todas as mazelas do mundo? Não dá para ser assim. Eu não posso ser uma estrela porque eu quero brilhar mais do que os outros, mas eu também não posso ser uma estrela que eu sou a humildade igual a humilhação. Humildade não é humilhação. E tem gente que precisa de se humilhar para mostrar que ela é uma pessoa boa. Isso é outro momento, isso é outra coisa, e eu preciso saber diferenciar as coisas. E a forma como percebemos o mundo está diretamente ligada a como nós nos percebemos nas nossas relações. Então, eu só percebo o outro de uma forma razoável se eu me conheço. Porque quando nós ficamos com raiva de uma pessoa, não que ela não seja responsável por algum ato que me levou a ficar irritada, não é isso. Mas eu preciso perceber por que isso me irritou. Por que quando eu fiquei sabendo desse fato, quando aconteceu isso, eu fiquei irritada. Mas também não dá para eu desprezar a pessoa por tudo o restante e achar que ela não tem nada de bom. E isso dá um trabalho, mas viver é trabalhoso. Viver é desafiador. É belíssimo, mas é muito desafiador. E a gente também não quer morrer. Imagina, não quero morrer. Então, nós temos que fazer o melhor para estarmos o mais próximo de sermos felizes nas nossas relações. Então, às vezes, quando você se cala para não revidar algo que você ouviu, não é que você está se humilhando. Às vezes é uma sapiência. Você foi sábio naquele momento de encerrar uma discussão que não traria nenhuma diferença positiva para a relação. Mas o que acontece? Muitos de nós queremos nos prevalecer na razão de uma situação que às vezes não cabe ter razão. Então, nós precisamos ter esse conhecimento para não ver aquela coisa assim, eu falei sem pensar. Ninguém fala nada sem pensar. É um processo, uma cadeia. Só que como nós não nos conhecemos
e não conhecemos os nossos pensamentos, a gente não tem nem a fração de segundo de perceber que uma fala naquele momento, naquela situação, não vai ser positivo, não vai ter um resultado bom, vai ser prejudicial para a relação, vai ser prejudicial para o resto do dia do trabalho. Então a gente precisa entender que essa percepção, ela é constante, não dá para a gente dar uma folga. Ah não, agora não vou me perceber, não vou perceber o outro, vou ficar quieta. Até num processo meditativo, nós estamos relacionando conosco e com o meio externo. Tudo que nós vamos fazer. Então a gente precisa ter essa construção de uma imagem externa e interna muito boa. Como é que é essa imagem externa? Geralmente a gente valoriza muito, né, nossa expressão corporal, nosso físico. Então seria uma beleza externa, que cada vez mais está assim fora de um eixo. Porque ou eu não gosto de mim porque eu sou magra, eu não gosto de mim porque eu sou gordo, eu não gosto de mim porque o meu cabelo é encarapinhado, eu não gosto de mim porque o meu cabelo é muito liso, eu não... Alto lá. Será que a gente já esqueceu que a nossa etnia, ela é múltipla? Nós somos misturando com tantas raças, com tanta características biofísicas diferentes, que a gente esquece que a gente é diferente mesmo, gente. E essa diferença, ao invés de levar as pessoas a se aproximarem para viver a diferença, estão se separando, se agredindo, a ponto de querer se transformar fisicamente. Não tenho nada contra a busca do bem-estar físico. Não é isso que eu estou dizendo. Precisa que a gente crie políticas de inclusão para que as pessoas se sintam bem. E olha que nem todas as inclusões são feitas adequadamente. Nós ainda temos colegas entre nós no processo de cuidar da saúde que não quer atender os homossexuais. Alto lá. O mundo mudou. Felizmente ou infelizmente, as mudanças acontecem e a gente precisa se adequar, se preparar para lidar com isso, com essas diferenças. Ou eu estico o cabelo, ou eu enrolo o cabelo, ou eu quero fazer uma aplicação de não sei o quê e não faz os exames necessários para ver se tem uma alergia, se tem uma restrição ao produto, e aí vai fazendo coisas que custam a morte, que custam por infelicidade, né, um acidente nesse percurso de reparos. Por outro lado, vem a emoção. Não, eu sou assim. Vão ter que me engolir. Não funciona assim. Nós não somos mais 1000 pessoas. Nós somos milhões. E é o que eu estou falando só de Goiânia. Nós não temos mais o jeito de ter uma percepção, porque ela é complexa. Eu desisti dessas relações. Não tem jeito. Eu vou ter que me relacionar com alguém. Mesmo que eu entre num processo de não quero trabalhar, vou pegar um atestado de 180 dias, que são 6 meses sem entrar no ambiente de trabalho. Ok. O que eu fiz com o resto da minha vida? Eu só afastei do trabalho. As minhas relações interpessoais estão só no trabalho? Eu estou cuidando das minhas relações familiares, sociais, para que eu melhore para voltar para o trabalho? Então percebe como não tem como eu separar as duas coisas?
Então, se eu tenho uma autoimagem externa negativa a partir dos meus sentimentos, é porque a imagem interna minha também é pobre. Aí eu sou a pessoa que mais sofre, eu sou a pessoa mais triste, eu sou a pessoa mais humilhada, eu sou a pessoa que menos teve sorte na vida, eu sou a pessoa que morro de trabalhar, nunca tenho nada. Então, precisa de ter um despertamento aí para que eu consiga começar uma reconstrução. Já que a construção não está muito boa, eu preciso reconstruir. Dá para derrubar tudo como uma casa? Não. Porque quando a gente fala em derrubar tudo, em se tratando de gente, nós estamos falando em morrer. Então nós temos um alicerce e a gente vai começando a reconstruir a partir da percepção do que não é bom, substituindo pela percepção do que é bom. Professora, isso é impossível. Não, é difícil. Impossível ele não é. É difícil. Por isso que muitas vezes nós precisamos de ajuda de um psicoterapeuta, nós precisamos de ajuda de um psiquiatra bom. Não é só do nosso colega médico que vai lá e faz a receita sem te ouvir, sem saber se você está numa psicoterapia. Aliás, os bons psiquiatras e bons psicólogos, eles trabalham em dupla para atender um profissional, um colega. Já passou da hora da gente ficar brigando com o médico e o médico brigando com o psicólogo. Não tem jeito. Nós estamos tratando de um ser humano. Então, o ser humano ele tem a parte biológica, neurológica, e ele tem a parte emocional, comportamental, que é a junção disso tudo que faz um ser humano. Então, eu posso e devo tomar uma medicação sim, porque tem casos que são necessários, e que tem casos que a medicação é para sempre. E as pessoas começam, eu não vou tomar remédio para sempre. Tira, para de tomar. A psicóloga já me deu alta, estou ótima. Ok, então faça um balanço desse período de que você se deu alta tanto da medicação quanto da psicoterapia. Porque às vezes, quando eu começo a melhorar, é exatamente o momento de eu continuar. Então, eu preciso me conhecer que, acompanhado de um momento de felicidade, de uma alegria, eu posso me preocupar com esse momento que vai passar e eu começo a me entristecer, começo a me fechar. Será que era hora de parar? Todo acompanhamento? Será que numa relação, num convívio de trabalho, é hora de cortar todas as relações porque eu não me dou bem como pessoa? Então, são momentos que nós precisamos ter ciência, consciência e clareza dessa complexidade. Nós somos complexos. Nós não somos um ser fácil. Mas mesmo assim, é muito bom a gente saber quem somos. E quando a gente vai se fazer a pergunta, quem somos? Quem sou eu? Às vezes a primeira resposta vem assim, não sei. Ok, então vamos aprender a descobrir? Porque a gente vai se construindo. Então, quando eu digo eu não sei, eu forçosamente vou começar um exercício de perceber quem eu sou. Não sei não quero pensar nisso não. É uma escolha, mas não é a melhor. O que acontece com o nosso interno? Pensamentos, sentimentos, sensações. O que eu estou fazendo com isso? Não, minha história de vida foi sempre muito triste. Será? Será que eu não estou colocando tudo muito ruim num pedestal? No primeiro lugar do pódio e o resto não tem valor? Será que o que está em segundo e terceiro lugar não tem uma satisfação? A gente precisa avaliar isso.
Isso é percepção. Porque senão nós vamos sempre achar que o outro é que tem mais sorte, o outro é que está sempre bem, o outro é sempre mais feliz. Nós conhecemos as histórias de todo mundo? Não conhecemos. Assim como nem todas as pessoas vão conhecer as nossas histórias. E nós somos feitos de histórias, de memórias, de sentimentos guardados, de ressentimentos. Será que eu sou uma pessoa que estou me ressentindo a todo instante por qualquer situação? Também vale a pena a gente pensar. E o que nós fazemos quando nós temos algumas opiniões sobre nós? A tendência é extremida. Eu sempre fui mesmo assim, sempre fui assim. Isso não significa que encerrou a conversa e que está tudo bem. Ou então, não, isso é coisa da sua cabeça, eu não sou assim não. Então tem uma coisa aí que não está clara para a pessoa. Então os dois extremos precisam ser avaliados, pensados, repensados. Porque se a vida está sempre colocando diante de mim um espelho, é porque eu preciso prestar atenção no reflexo. Eu não olho só para o espelho igual adolescente procurando uma nova espinha. Eu devo olhar para o espelho tentando me encarar. Além da maquiagem, além do barbear. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue olhar para os próprios olhos. E essas interações de nós para conosco, elas são importantíssimas. É nesse caminhar que eu vou ter contato com o outro. Que eu vou entender qual o caminho eu estou fazendo com o outro. Até para quando eu disser para mim, eu não dou conta de conviver com essa pessoa, eu saber por quê. Porque tem pessoas que a gente não vai dar conta de conviver. Mas eu preciso ter um conhecimento sobre mim e um respeito para aquela pessoa. Mesmo que eu não goste dela. E infelizmente a gente não escolhe com quem a gente vai trabalhar. Porque mesmo que eu peça a remoção do meu local de trabalho para o outro, nós não vamos encontrar no outro local só pessoas que vai conviver bem conosco. Primeira coisa que a equipe que está te recebendo já vai conversar entre si. Por que será que ela saiu do outro local? Então a gente precisa nos conhecer, nos entender, para nos tornarmos uma pessoa mais próxima do equilíbrio. Por que mais próximo? Porque o equilíbrio exato ele dá muito trabalho mesmo. Então às vezes a gente chega perto, sai, vai para o outro extremo, chega perto de novo. Então é como um movimento de uma maré. E quando eu uso essa expressão, nesse exemplo, eu falei, gente, quando a maré vem, tem dois processos. Ela está trazendo alguma coisa e vai levar alguma coisa. Alguma coisa ela trouxe, que vai ficar na praia. Mas alguma coisa que estava na praia, ela também vai levar. E a nossa vida é esse processo. Eu vou ganhar, eu vou perder, eu vou doar, eu vou receber. O que não dá é para eu ficar achando que só existe um jeito. E esse pensar que só existe um jeito é que eu não me conheço, porque tem dias que eu vou estar bem, tem dia que eu vou estar mais ou menos, tem dia que eu vou estar ruim, mas eu sei e eu conheço que eu existo enquanto um lado bom. Então eu vou buscar esse lado bom. E esse equilíbrio, essa percepção, ela passa em tudo na nossa vida. Tudo. Até quando nós estamos sozinhos. Quando não tem ninguém à nossa volta, nós estamos sozinhos em casa, sozinhos num lugar que eu escolhi estar só, que eu não quero contato com ninguém.
Se eu não tiver esse equilíbrio enquanto eu estou só, vai ser muito mais difícil de eu ter um equilíbrio quando eu estou no meio de outras pessoas. E quando o agravo já está bastante avançado, e nós estamos falando aí da depressão maior, essa pessoa não consegue estar nem com ela. Esse equilíbrio deixou de existir até com ela. Por isso ela adoeceu. Porque às vezes eu não quero encontrar com coisas que são minhas que eu não gosto, não tolero. Não gosto no outro, como é que eu vou gostar em mim? Então eu vou me fechando para a vida. E aí? Como é que você se define? É uma pergunta para a gente pensar o tempo todo. O que pensa sobre si ou acredita que outras pessoas possam pensar sobre você? Isso te define? Será que é só o que as pessoas pensam sobre você é o que te define? Ou tem uma mistura aí com o que você pensa de você? Agora, se chega uma opinião pejorativa, negativa, e você acolhe isso e fala assim, não, é verdade, você tem razão. Eu sou sempre assim mesmo. Olha, procure uma ajuda. Principalmente se isso acontece em todas as áreas, em tudo. Porque tem horas que nós temos que nos autoafirmar enquanto pessoas, senhoras, proprietários da nossa vida, donos da nossa vida. Isso não é egoísmo. A partir do momento que eu tenho total conhecimento sobre mim e que a opinião do outro não me define. E nesse momento eu preciso ter a maturidade de falar assim, olha, em qual momento que você me percebeu assim? Porque de repente eu posso realmente ter agido de uma forma equivocada. Não é o meu costume. Só que nós não temos essa habilidade. A gente ou se recolhe e se fecha, ou a gente explode negando essa percepção do outro. E aí a gente vai lidando com essas dificuldades num processo adoecedor. A gente começa com as dores, com as inflamações, com os mal-estar gástricos, intestinais. Gente, tudo isso é processo de vida, não é só o que a gente come. Porque às vezes a gente pode fazer uma dieta bastante equilibrada em calorias, em lactose, em glúten, mas como é que está o meu sentimento com relação a essa dieta? É aquela frase de camiseta, né? Quando eu começo a dieta, a primeira coisa que eu perco é a paciência. Então a gente precisa pensar também. E olha que paciência é uma característica muito difícil de se obter e de colocar em prática. Eu penso que ela é a mais cara. Até porque eu também não sou uma pessoa muito paciente. Mas é um processo contínuo, né? Como é que a gente está lidando com as críticas que chegam até nós? Elas alteram o valor que eu penso que eu tenho? Porque às vezes a gente escuta, dá um sorriso e fala assim, olha, preciso de ir ali, preciso de ir ao banheiro, preciso tomar uma água e respira. Esse é o calar na hora certa. Não é o calar porque o outro vai ficar com a razão, porque ele vai ficar com a opinião que ele deu. Porque você naquele momento teve a razão de cuidar da sua saúde emocional. No meio disso tudo, será que eu tenho um talento? A gente já falou aqui sobre talentos, né? Talento não é só você saber cozinhar, saber pintar quadros, é qualquer coisa que você faça bem, inclusive cuidar de você.
Tem gente que não faz comida quando ele está sozinho. Uai, quem mora só não vai comer nunca? Não vai ter uma alimentação adequada, não vai cuidar da casa onde mora, não vai cuidar das roupas. Isso são talentos. Tem gente que passa a roupa impecavelmente. Tem gente que faz uma faxina impecável. Isso é talento. Eu não preciso ser reconhecido mundialmente para ser talento. Eu não posso ser o corredor da Fórmula 1 tantos anos no pódio. Eu não preciso ser uma dançarina, eu não preciso ser um ator. Eu sou um ator da minha vida. Um ator que reconstrói os seus atos, os seus script todos os dias. Isso é talento. Então a gente precisa bastante de lembrar disso. E quem é o outro? Esse outro sou eu do outro lado. Sou eu que está buscando em mim uma possibilidade de convivência. Porque ele tem as mesmas histórias de tristeza, de desafios, de perdas, características de personalidade que bate de frente com as minhas, habilidades diferentes das minhas. Esse outro é um processo rico de convivência. Porque esse outro vai me mostrar exatamente onde eu preciso parar e pensar. Se eu vou modificar é outra história, se eu vou dar conta de me adequar, mas é necessário. Ele é o destacado que será significado enquanto ser. Então, se eu percebo o outro enquanto um ser, ele tem um significado. Ele é o destaque. Naquele momento, o destaque não sou eu. É o outro onde eu reconheço que eu preciso de conviver. É uma surpresa implícita. Lembra quando eu disse agora mesmo da remoção? Eu vou sair dessa unidade, eu não aguento mais, eu não aguento essa chefia. Aí você muda com muita dificuldade de autorização, de remover de um lugar para o outro. Você vai encontrar uma pessoa igual ou bem semelhante. Porque nós precisamos conviver com as pessoas diferentes de nós. Faça um exercício, né? Será que a gente conseguiria conviver com 6 pessoas iguaizinhos a você? Eu já fiz isso, a minha resposta foi não. Então, quando alguém fala assim, nossa, a Rosa é impossível de conviver, eu paro e penso. Aonde é que eu preciso melhorar a minha relação na convivência? Ele pode ser uma pessoa que é um ser ou pode ser uma pessoa que você coisifica. Vocês já ouviram aquela expressão, aquela coisa? Não, é aquela pessoa. Eu posso não gostar dela, mas ela é uma pessoa, ela não é uma coisa. Ela é um ser humano com todas as suas qualidades e não qualidades, tantas quantas as minhas. A não percepção do outro, enquanto ele próprio, caracteriza um processo de coisificação. Mas eu não estou nem aí porque as pessoas pensam isso de mim. Problema das outras pessoas. Você é você. E é você que tem que se reconhecer para buscar adequações, melhorias e menos sofrimento. Quando eu falo em adequação, não é que eu tenho que ser Maria vai com as outras e aceitar tudo como está, porque isso também é alheamento. É ficar em cima do muro. É torcer para o time que está ganhando. Não. Às vezes eu preciso realmente parar e saber quem sou eu naquele processo. Porque o outro lhe é dado o direito de ser como ele é. A mim cabe o dever de ser melhor, não para o outro, para mim. Porque quando eu sou melhor para mim, eu consigo ser melhor para o outro. Isso é doação, né?
isso é respeito, isso é convivência. E todos os impasses que nós temos no ambiente de trabalho, na família, no trânsito, na associação que a gente faz parte, no grupo religioso, são as quebras da dinâmica do eu e do outro. Elas vão deixar de existir? Não. Elas não vão deixar de existir. Nós somos seres inteligentes, racionais, perceptíveis, aliás, perceptivos, né? Para perceber as diferenças e conviver com elas da melhor maneira possível, sem sofrer altamente e sem causar grandes sofrimentos. Porque se nós pensarmos e nos conhecermos o tempo todo, nós vamos ter a clareza que aquilo que nós sentimos enquanto dor, sofrimento, repulsa, nós também causamos. Nós estamos juntos, nós estamos convivendo no mesmo sistema educacional, social, cultural. E são essas trocas que vão fazendo em mim e no outro uma modificação, porque o outro também está se esforçando. Pode até nos parecer que não, mas está. Isso é percepção, isso é clareza de quem somos nós. Porque esse outro pode estar vendo em nós uma possibilidade de mudança também. E às vezes a gente se fecha. A gente não dá a oportunidade ao outro de ter essa possibilidade. Porque se nós influenciamos e somos influenciados, é claro que uma hora ou outra alguém vai ver em nós uma possibilidade de mudança. Nós somos bons exemplos ou não. Então a gente precisa pensar nisso. E o mais interessante, o mais importante é que enquanto eu estou falando isso, gravando uma aula, colaborando com as pessoas que depois vão ter acesso ao material, eu estou prestando atenção em mim. Porque é loucura se eu falo uma coisa e ajo diferente. E mesmo quando numa impulsão eu ainda cometo um ato falho, eu já tenho consciência que eu preciso prestar mais atenção nos meus comportamentos, nos meus pensamentos e nas minhas atitudes. Agradeço. Tenham um bom dia, um bom instante, um bom momento onde estiverem.